Maria, Mãe de Jesus. Este título com certeza lhe causou impacto. O assunto é tão polêmico que levaria várias opiniões e questionamentos. Mas não é nosso objetivo criticar, polemizar ainda mais esse assunto ou dificultar o seu entendimento. Vamos analisar o tema sobre o ponto de vista da Palavra de Deus. O que nos fala a Bíblia a respeito deste assunto? Qual a importância dada a Maria nas Escrituras? Maria, Mãe de Jesus. Nunca imaginaria que poderia causar tantas discussões entre as pessoas, ou que iriam lhe atribuir uma posição que não lhe pertence, uma posição de adoração, veneração. Isto certamente não era sua intenção. As pessoas se apegam aos conhecimentos humanos, deturpando a história da Mãe de Jesus. No Velho Testamento, vemos a esperança e a fé do povo de Deus na vinda do Messias. Centenas de profecias do Velho Testamento falam sobre a vinda do Messias e como seria sua vida aqui na Terra. O Messias, o Filho de Deus, nunca teve início. Ele sempre existiu, mas se fez homem e habitou entre nós. Antes de Maria existir, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo revelou no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, sobre a mulher, ainda sem nome, que seria escolhida para ser a mãe de Jesus homem aqui na terra. Pois o Deus Filho ia se fazer homem e habitaria entre nós. O Filho de Deus seria Deus e homem. Isaías 7,14. Portanto o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Maria, mãe de Jesus, era uma mulher que foi descrita por Deus como agraciada. A palavra agraciada vem do grego e significa essencialmente muita graça. Maria recebeu graça de Deus. Graça é favor imerecido, que significa que é algo que recebemos apesar do fato de que não merecemos. Maria precisava da graça de Deus, assim como o resto de nós precisa. A Bíblia diz claramente, veja em Romanos capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Maria compreendeu esse fato, como declara em Lucas capítulo 1, versículo 47. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria reconheceu que precisava ser salva, que ela precisava de Deus como seu Salvador. A Bíblia nunca diz que Maria foi qualquer coisa além de uma mulher comum que Deus escolheu para usar de uma forma extraordinária. Maria era uma mulher correta e favorecida, agraciada por Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 27 a 28. Ao mesmo tempo, Maria também era um ser humano pecador, como todos os outros, que necessitava de Jesus Cristo. Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, está escrito: na verdade, que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e que não peque. Maria não teve uma concepção imaculada. Não há qualquer razão bíblica para crer que o nascimento de Maria tenha sido qualquer coisa que não seja o nascimento humano normal. Maria era virgem sim, quando deu à luz a Jesus. Lucas capítulo 1, dos versículos 34 a 38. Mas a ideia de uma virgindade perpétua a Maria não é bíblica. Mateus capítulo 1, versículo 25, falando de José, declara: e não a conheceu, até que deu à luz um filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. A palavra até claramente indica que José e Maria tiveram uma união sexual após o nascimento de Jesus. José e Maria tiveram vários filhos juntos depois que Jesus nasceu. Jesus tinha 4 irmãos: Tiago, José, Simão e Judas. Veja em Mateus, capítulo 13, versículo 55. Jesus também tinha irmãs, mas não são nomeadas e não se conhece o seu número. Veja em Mateus, capítulo 13, versículos 55 e 56. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E não são seus irmãos Tiago, e José, e Judas e Simão? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Em Gálatas capítulo 1, versículo 19, vemos o apóstolo Paulo falando de Tiago, irmão de Jesus. Deus abençoou e agraciou Maria, dando a ela vários filhos, o que naquela cultura era a mais clara indicação de que Deus estava abençoando uma mulher. Uma vez,
Quando Jesus estava falando, uma mulher na multidão proclamou: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Lucas capítulo 11, versículo 27. Nunca houve melhor oportunidade para Jesus declarar que Maria era verdadeiramente digna de louvor e adoração. Mas veja a resposta de Jesus. Lucas capítulo 11, versículo 28. Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Para Jesus, a obediência à palavra de Deus era mais importante do que ser a mulher que lhe pôs no mundo, pois antes de Maria, ele já existia. Veja em João capítulo 8, versículo 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes de Abraão existir, eu sou. Tudo o que sou. Maria estava perto da cruz quando Jesus morreu. Veja em João capítulo 19, versículo 25. Maria estava com os apóstolos no dia de Pentecostes. Veja em Atos capítulo 1, versículo 14. Entretanto, jamais se menciona Maria depois de Atos capítulo 1. Os apóstolos em nenhum lugar dão a Maria papel proeminente. A morte de Maria não é registrada na Bíblia. Nada é dito sobre Maria subindo aos céus, ou tendo qualquer forma de papel exaltado no céu. Maria deve ser respeitada como a mãe terrena de Jesus, mas ela não é digna de nossa adoração ou exaltação. A Bíblia em nenhum lugar indica que Maria pode ouvir orações, ou que ela possa ser mediadora entre nós e Deus. Por outro lado, para ser mãe de Deus, a Santa Maria, por óbvias razões, deveria possuir os mesmos atributos do Altíssimo, ou seja, ser onipresente, onisciente e onipotente. Sabemos que esses atributos são exclusivos de Deus. A Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão na sua volta, num corpo celestial incorruptível. Veja em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Logo, de acordo com esta palavra, a Santa Maria aguarda como todos este dia glorioso. Neste estágio, poderia ser Maria a mãe de Deus? Jesus é nosso único defensor e mediador no céu. Veja em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Se fosse oferecida adoração, exaltação, orações, Maria diria o mesmo que os anjos: adorar a Deus. Veja em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10 e capítulo 22, versículo 9. A própria Maria dá para nós exemplo, direcionando sua adoração, exaltação e louvor somente a Deus. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventuradas, porque fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Lucas capítulo 1, versículos de 46 a 49. Maria foi escolhida para receber uma honra muito especial. Ela foi escolhida para dar à luz o Messias. Ela claramente foi bendita entre as mulheres. Vem desfrutar do amor de Deus. Mas há diversas passagens na Bíblia que parecem terem sido incluídas com o propósito de nos guardar contra da honra indevida a Maria. Houve um tempo, veja em Mateus capítulo 12, capítulos de 46 a 50, Marcos capítulo 3, versículos de 31 a 35, e Lucas capítulo 8, versículo 19 ao 21. Quando Maria e os irmãos de Jesus estavam querendo falar com ele, Jesus disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Gálatas capítulo 1, versículo 8. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32.